Olha os reforços do Palmeiras para ainda tentar brigar por títulos em 2025. Após ser eliminado pelo rival Corinthians da Copa do Brasil, o Palmeiras vive um momento de instabilidade, com direito a ter a pressão e xingamentos sobre o treinador Abel Ferreira. O Verdão passa por uma fase quase que de reformulação, com muitos jogadores jovens ainda chegando ao time. Você verá nomes já confirmados e os que ainda podem chegar ao Alviverde nesse vídeo. Até o momento, a temporada do Palmeiras é uma temporada de decepção. É um time que investiu muito pesado desde o começo da temporada, mas até então os resultados esportivos ainda não apareceram. O Palmeiras foi vice do Campeonato Paulista, perdendo para o rival Corinthians, caiu na Copa do Brasil, também para o rival Corinthians. Hoje, não lidera o Campeonato Brasileiro e fez uma campanha abaixo do esperado na Copa do Mundo de Clubes. Talvez não em ter chegado longe, porque acabou caindo até para o campeão. Só que, em termos de futebol jogado, esperava-se mais de um time que investiu quase $500 milhões. Uma coisa que tem ficado escancarado nessas últimas janelas de transferências do Palmeiras é a postura que Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira têm adotado na hora de contratar. Podem perceber que o Palmeiras não é mais um time que contrata jogadores prontos, jogadores consolidados, nada disso. O Palmeiras tem priorizado contratar jogadores jovens para desenvolvê-los dentro do próprio time. Então, assim é o Vitor Roque, assim tem sido outras contratações que o time tem feito. Acho que o jogador mais pronto assim que o Palmeiras contratou recentemente foi o Paulinho, que ainda assim é um jogador muito jovem. Vamos então agora falar sobre cada contratação que chegou nessa janela e as que ainda podem chegar porque o Palmeiras está em negociações. Kelvin. Aqui o Palmeiras fez uma reposição simples. O lateral direito Mike estava há anos no Palmeiras, já tinha ultrapassado a faixa dos 30 anos. Ele não vinha sendo mais tão aproveitado, vinha acumulando problemas físicos, então o Palmeiras foi e liberou o Mike para o Santos. Para substituí-lo então, o Palmeiras foi lá na Rússia e pagou 5 milhões de euros na contratação do Kelvin, lateral direito de 24 anos. Então sai um jogador de mais de 30 anos e chega um de 24. Kelvin aqui no Brasil passou pelo Atlético Paranaense, assina contrato com o Palmeiras até 2030. Um lateral que, principalmente no Furacão, era conhecido pela sua força ofensiva. Chegava fácil no campo de ataque, até no CSKA mesmo ele marcou um número interessante de gols para um lateral. Vai ser mais uma opção interessante, com o Giai sendo um lateral mais defensivo, o Kelvin uma opção mais ofensiva. Ramon Sosa. Outra contratação que o Palmeiras fez nessa janela, e é um jogador que já vem jogando com regularidade no time titular, é a chegada do atacante paraguaio Ramon Sosa, de 25 anos. Mais um gringo, então, que chega ao Verdão. No caso dele, ele foi comprado do Nottingham Forest da Inglaterra por 14 milhões de euros. Assinou contrato também, assim como o Kelvin, até 2030. Mais um atacante também novo para o Palmeiras poder lapidar e explorar o potencial. É um jogador de velocidade, tem força no 1 contra 1, mas tem se destacado pelas assistências, pela precisão nos cruzamentos. O Palmeiras vinha carente de ter um jogador que tivesse essa qualidade no 1 contra 1, que chamasse a responsabilidade, e o Sosa acabou até casando bem a contratação com essa nova cirurgia do Paulinho. Porque o Paulinho é um cara que ele era uma opção interessante aberto pela ponta esquerda e o Palmeiras acabou o perdendo depois da Copa do Mundo de Clubes para corrigir a cirurgia dele na canela. Carlos Miguel. Temos agora o primeiro nome da lista que ainda não foi contratado oficialmente, que é o Carlos Miguel. Goleiro de 26 anos, que aqui no Brasil passou por Internacional, foi muito bem quando teve um momento de titularidade no Corinthians. Hoje ele está no Nottingham Forest da Inglaterra. No caso do Carlos Miguel, o Palmeiras já encaminhou a contratação dele. Vai chegar ainda para essa temporada. Ele estava, como eu disse, lá no futebol inglês, mas sem ser aproveitado. Tinha feito apenas 3 jogos em um ano inteiro de Nottingham Forest. E o Carlos Miguel, ele é um goleiro que ele já tinha deixado bem claro que ele tinha a ambição de jogar em um grande clube da Europa, de chegar até uma seleção brasileira. E ele não vai atingir esses objetivos pessoais dele se ele ficar mofando na reserva do Nottingham Forest. Então o Palmeiras apareceu interessado nele, já tem um acordo para pagar 4 milhões de euros nessa contratação,
E ele vai chegar para fazer a transição do Everton, que já é um goleiro de quase 40 anos, que já está há muito tempo no clube. Então o Palmeiras está novamente até na posição de goleiro, pensando nos seus próximos anos. Essa aqui é uma contratação interessante porque o Everton vem decaindo em vários jogos, tem oscilado bastante e o Carlos Miguel é um goleiro novo de potencial enorme. Um goleiro muito alto, mais de 2 metros de altura, muita envergadura, pegador de pênaltis, boa explosão. É um cara que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Se ele tivesse ficado no Corinthians, ao invés de o Hugo ter ido pra seleção, seria o Carlos Miguel. Jefté. Agora nós vamos falar sobre o Jefté, que é um jogador pouco conhecido no futebol brasileiro. Quem mais o conhece são os torcedores do Fluminense, porque o Jefté foi revelado na base tricolor. Ele tem 21 anos, é lateral esquerdo e acabou se tornando um nome na mira do Palmeiras depois de o Palmeiras acertar a venda do Vanderlan para o Red Bull Bragantino. Então agora o Palmeiras precisa de um novo lateral esquerdo que possa ser o reserva imediato do Piquerez. Jefté é um nome na mira. Palmeiras negocia com o Rangers da Escócia a contratação dele por um valor entre 5 e 6 milhões de euros. Na sua última temporada no Rangers, em 52 jogos, Jefté marcou 1 gol e deu 4 assistências. Podem ver, mais um jogador bem novo que o Palmeiras está de olho. O Kelvin chega com 24 anos, Ramon Sousa tem 25, Carlos Miguel 26 e agora Jefté 21. Tô passando aqui no meio do vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreva também para não perder nenhuma novidade do canal. Marcel Ruiz. Uma das prioridades do Palmeiras no mercado segue sendo a contratação de um novo camisa 8. E isso tá mais do que correto, afinal o Palmeiras agora, após a Copa do Mundo de Clubes, perdeu o Richard Rios para o Benfica, um jogador que era fundamental no sistema do Abel. Então o Palmeiras quer um jogador para substituir o colombiano, e o principal nome com quem o Palmeiras negocia é o mexicano Marcel Ruiz. Ele joga no Toluca e é um jogador que tem recebido algumas convocações para a seleção mexicana. O Palmeiras negocia a contratação dele por um valor entre 10 e 12 milhões de dólares. Ele é mais um jogador jovem, tem 24 anos e é aquele cara que faz um pouco de tudo no meio-campo. Defende, faz saída de bola, chega para finalizar, é um cara que ele é bem técnico, ele não é tão habilidoso quanto o Rios era, mas em termos de passe e de visão de jogo, talvez esteja até acima do Rios. Eu tô com o mapa de calor do Marcel Ruiz lá do SofaScore para mostrar aqui para vocês. Como vocês podem perceber, é um jogador que está em todos os lugares do campo. O verdadeiro motorzinho. Palmeiras quer um jogador com essas características. Então, além dele ajudar na saída de bola, vai ajudar na armação, vai ser um elemento surpresa. Ele vem de uma temporada onde marcou 3 gols e deu 9 assistências em 44 jogos. Lembrando que você pode conferir os mapas de calor de outros jogadores e estatísticas lá no SofaScore. É o aplicativo que eu utilizo para trazer os números aqui do canal para vocês. Você pode utilizar o aplicativo de maneira totalmente gratuita agora na palma da sua mão, baixando o SofaScore, escaneando esse QR Code ou então clicando no primeiro link da descrição. Júlio Enciso. Fechando momentaneamente esses interesses do Palmeiras para esse segundo semestre, o Palmeiras agora tem interesse em Júlio Enciso, meia paraguaio de 21 anos que pertence ao Brighton da Inglaterra, mas na última temporada esteve emprestado ao Ipswich Town, jogador que constantemente é convocado para a seleção paraguaia e, por sinal, vinha sendo nesses últimos jogos das eliminatórias o melhor jogador do Paraguai. Quem assistiu a Brasil e Paraguai deve ter visto até que o único jogador do Paraguai que deu trabalho para o Brasil foi o Enciso, porque ele é aquele meia chato, aquele meia articulador que esconde a bola, cai pelos dois lados do campo, é habilidoso e uma coisa na qual ele se destaca muito são nas finalizações de fora da área. O Palmeiras quer um novo meia para 2026, um jogador com uma outra característica. Porque hoje o Palmeiras tem como meias, por exemplo, o Maurício e o Veiga, só que eles são praticamente meias atacantes. São caras que jogam por trás do atacante e chegam muito para finalizar. Tanto que o Veiga sempre fez muitos gols e o Maurício, que está tendo mais sequência nessa temporada, também tem marcado muitos gols. Só que o Enciso seria um jogador mais criativo, um 10 mais clássico mesmo para poder armar jogadas, coisa que o Maurício e o Veiga não tem muito o perfil de fazer. Tô mostrando o mapa de calor do Enciso nessas eliminatórias sul-americanas pelo Paraguai. Podem ver que é um jogador que ele tá bem flutuando mesmo, típico 10. Então o Palmeiras quer ter um jogador com esse perfil também. Para poder esclarecer algumas coisas a respeito do Enciso. Ele tem contrato com o Brighton até 2026 e o Brighton tá pedindo 30 milhões de euros para poder liberá-lo. O Palmeiras vai sinalizar com uma primeira proposta de 14. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara já. O Enciso não pode jogar imediatamente.
Seria mais um jogador que o Palmeiras contrataria para apostar na recuperação dele, porque ele só pode jogar no final do ano. Ele machucou recentemente o joelho. Na última temporada, somando Brighton e Ipswich Town, Enciso em 29 jogos marcou 3 gols e deu 4 assistências. Agora fica o questionamento para você: vale o investimento e o risco de contratar mais um jogador que está lesionado? E olhem só que conveniente. Nos últimos dias, o Enciso, ele apareceu nas suas redes sociais treinando, no seu processo de recuperação da lesão no joelho, e ele apareceu com uma camisa do Palmeiras, com o nome do Gustavo Gomes atrás. Ele joga com o Gustavo Gomes na seleção paraguaia, deve ter recebido de presente, e casou de, bem nesse momento que o Palmeiras tem interesse nele, ele aparecer treinando com a camisa do Verdão. É o seguinte, agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Com essas possíveis contratações, para você o Palmeiras tem condições de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!